Então, vamos lá, capítulo 20, penúltima aula desse nosso livro, né? Trabalho e alienação. Está todo mundo com o livro aí? Vocês querem que eu compartilhe ou não há necessidade? Está todo mundo com o livro? Quem que Compartilhar é pode... bom, eu gosto. Mas Oi? eu leio. Eu leio a tela. Não, eu não enxergo. Tá bom. Quem que pode ler a reflexão para a gente? Eu leio. Vamos lá. A sociedade alternativa é uma alternativa? Dizem que o trabalho dignifica o homem, que somos agentes transformadores da natureza. O senso comum está correto nessas afirmativas? Existe uma relação saudável entre o homem e a natureza? E os trabalhos são todos dignos? O mundo contemporâneo convive com um novo mal denominado alienação. Quais atividades humanas se tornaram alienadas? Qual a influência da alienação no trabalho? A religião nos torna alienados? O modelo de sociedade alternativa regenerada pela educação seria uma solução no combate à alienação? Só Aí, perguntas. Oi. Pois é, só perguntas. O Alan estava meio... Acho que ele tinha ouvido muito Raul Seixas, né, nessa ocasião aqui, ele colocou muito para a gente aqui essa questão de uma sociedade alternativa, né? E que seria uma sociedade regenerada pela educação. Então, a gente tem uma porção de perguntas aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar algumas respostas, né, ao longo dessa aula aqui, né, sobre o que seria, né, a alienação. Será que a religião faz com que a gente seja alienado? Né? Será que o próprio trabalho que eu executo, ele pode ser um objeto de alienação? Né? Então, você vê quantas perguntas a gente tem, e seria interessante até a gente, ao longo da aula, a gente vai fazer isso, conceituar, né, o que é alienação, né? Porque muitas vezes a gente também não... a gente fala sobre esse assunto aqui na primeira aulinha lá do senso comum, né? Quando a gente começa o curso, primeira, segunda aula, a gente bate um pouco nessa questão de alienação. E aí, hoje, a gente vai voltar a isso para entender um pouco melhor o que seria isso. Né? Então, vamos lá aqui para a introdução. Eu vou ler a introdução, tá bom? Esse capítulo tem por objetivo rever os conceitos e investigar de forma mais profunda o que vem a ser trabalho e a alienação. Vamos procurar modificar o conceito vigente de trabalho relacionado a sofrimento e pagamento de dívida, conforme a cultura religiosa nos induz. O trabalho toma diferentes conotações com a evolução da humanidade. Ele inicia com o atendimento às necessidades básicas de alimentação, vestuário e habitação, para adquirir, no período contemporâneo, formas altamente sofisticadas de serviços e trabalhos altamente intelectualizados. A par dessas novas formas, distorções do processo trabalhista vão ocorrendo, fazendo com que essa atividade venha a produzir consequências patológicas ao homem moderno. Então, quando a gente lembra daquela pirâmide de Maslow, né, das necessidades, todo mundo lembra que a gente já falou sobre isso, né? Essa pirâmide de Maslow, então, não adianta eu falar em filosofia para alguém que está com fome. Né? Então, o trabalho, a princípio, de onde que ele vem? Necessidade básica. Né? Quando a gente vai lá em Adão e Eva, e eles são expulsos do paraíso, e a gente pega essa alegoria, então vai dizer o quê? Olha, tinha tudo dado para você, agora não é dado mais, agora você vai ter que viver do seu trabalho. Né? Então, o trabalho, a princípio, o que ele vem? Ele vem como algo que vai satisfazer as minhas necessidades básicas. E aí, com o tempo, a gente vai vendo lá o trabalho que nós fazemos hoje, já é um trabalho bem mais intelectualizado. Né? Então, ele mudou o jeito, porque lá atrás, quando a gente pega, por exemplo, na Grécia, na Idade Média, o que era o trabalho? Por exemplo, o grego. O grego achava bacana o trabalho, mas ele achava bonito o trabalho, principalmente esse trabalho braçal, ele achava isso muito legal para o cara que era inferior. Escravo, o escravo. Então, esse cara que vai fazer esse trabalho. Né? Eu não, eu vou fazer o trabalho mais intelectual. Se você for em Aristóteles, todos esses pensadores vão falar, olha, trabalho
para os inferiores. Você pega aqui no Brasil, a época, por exemplo, da escravidão. Né? Então, o trabalho pesado, para quem que vai? Vai para o escravo. Né? Então, quem que faz esse trabalho? Né? Então, olha a conotação que era dada, né, para ele. Pode falar, Felipe. Não, eu estava lembrando que Aristóteles não chama nem de trabalho de profissão, ele chama de artes, né? São as artes. Isso. Então, você vê que coisa. E aí, quando a gente pega o último parágrafo aqui, ele fala que existem tantas distorções hoje nesse processo que ele consegue produzir consequências patológicas ao homem moderno. Né? As pessoas estão adoecendo por causa do trabalho. Né? Agora você entende, quando se fala, por exemplo, que quem faz o que gosta não trabalha, porque quando a gente trabalha dentro daquilo que nos contraria, de uma certa forma, o que acontece com a gente? A gente tem problemas patológicos. Eu já contei aqui, mas eu só vou lembrar. Acho que foi no início. Eu trabalhei numa empresa dos 20 aos 30 anos. E com 26, 27 anos, eu tinha pressão alta, gastrite, tudo que é enhaca que você possa imaginar. O meu chefe falava para mim, cara, você vai morrer cedo, porque você com 26, 27 anos com pressão alta, você com 26, 27 anos com gastrite e com arritmia e tomando remédio para pressão e tudo mais. E eu me lembro claramente disso. E eu falei, puxa, acho que eu vou morrer cedo mesmo, porque desse jeito, pô. Infecção de garganta uma vez por mês, sabe, de tomar antibiótico, né, amoxicilina e tudo. Então, todo mês era isso. Até que um dia eu fui ao médico da empresa, que eu não estava bem, e não era o médico da empresa que estava lá, era um substituto, o médico da empresa estava de férias. E ele perguntou para mim se eu gostava daquele trabalho, o que eu achava daquilo. E eu falei que eu não curtia aquele trabalho. E esse cara falou para mim, olha, sai fora daqui, cara. Isso aqui está te matando. Mas eu insisti e continuei. Já tinha 3 filhos e tudo mais. E aí, um ano depois, eu voltei ao ambulatório e ele tinha voltado para cobrir as férias do médico titular. E ele lembrou de mim. E ele falou, mas você está aqui ainda? O que você está fazendo aqui ainda? E eu sei que eu saí dessa empresa. Hoje eu tenho 60 anos, eu não tomo remédio para nada. Nada. Não tem pressão alta, não tem gastrite, não tem nada. Então, eu mesmo sou alguém que posso dizer isso. Eu saí dessa fábrica com 30 anos e nunca mais tive infecção de garganta. Nunca mais tive uma porção de coisa. Então, você vê, o trabalho, muitas vezes, não o trabalho em si, mas a sua condição, a sua posição com relação àquele trabalho que você faz, ela pode sim te matar. Né? Ela pode te trazer grandes problemas. Como a gente falou a semana passada, né? Que o doutor Antônio Emílio de Moraes falava, o que mata não é o trabalho, o que mata é a raiva. Né? Então, se a gente não souber escolher direito aquilo que a gente faz, eu penso que vai trazer consequências patológicas aí. E está aí a Gisele, que não vai me deixar mentir, né, naquilo que eu estou falando aqui. Boa noite, Gisele, tudo bom? Boa noite, gente. Desculpem. Não, tranquilo. Vamos lá, então. 20.2. Quem quer ler o primeiro parágrafo para a gente? Eu posso, Carlos. Pode ir, vamos lá. Visão filosófica do trabalho. Pelo trabalho, o homem transforma a natureza. E, além de transformar a natureza, humanizando-a, procede à união dos homens e, sobretudo, transforma o próprio homem. Isso significa que, pelo trabalho, o homem se autoproduz, desenvolve habilidades e imaginação. Aprende a conhecer as forças da natureza, desbravando-a e desafiando-a. Impõe-se uma disciplina. Só isso mesmo. Tá. Então, olha que interessante. Então, puxa, através do trabalho, eu mudo tudo. Aquela árvore bonita, aquela cerejeira que eu decorei o nome, que está lá atrás da Marina e que foi plantada com carinho, aquele é fruto de trabalho. Né? Então, o homem ele modifica a natureza, ele constrói,
represa, constrói usina, ele constrói prédio, constrói casa, ele muda, ele faz estradas. Então, através do trabalho, eu consigo transformar o mundo e consigo me transformar. Então, não tem como a gente não entender dessa forma. Então, o trabalho, ele é muito bom e é um objeto de transformação exterior e interior. Então, é o que diz aqui para a gente esse parágrafo, né? E ele fala também, o homem não permanece o mesmo, pois o trabalho altera a visão que ele tem do mundo e de si mesmo. Por exemplo, o Felipe, quando ele conta para a gente que teve na Grécia, que teve na Índia, eu imagino que ele tenha feito tudo isso através do trabalho, né? Pelo trabalho. Né? E o que o Pedro estava dizendo ali, a Marina, a própria Gisele, então, a Eli, que vocês estão vendo aí, é minha esposa, ela está do meu lado trabalhando, então ela entra na aula também e fica aqui, só que como ela não tem, é um desktop, então não tem webcam, então, mas ela está ouvindo aqui o que a gente está falando também, eu tenho que me comportar direitinho aqui. Então, o que acontece? Através daquilo que a gente faz no trabalho e daquilo que a gente vivencia, das experiências que a gente troca, a gente se transforma. Eu tenho certeza, por exemplo, que a Gisele já aprendeu muito com pacientes, né? Vendo aquilo que acontece com o paciente, ela muitas vezes traz modificações para a própria vida. Não é assim que acontece com todos nós no nosso trabalho? Né? Então, ele é algo muito útil para a gente, né? Então, quando a gente começa a ver por aqui, opa, então, vamos ver o que mais que ele reserva para a gente. Pode ler o segundo parágrafo, Maria. O homem não permanece o mesmo, pois o trabalho altera a visão que ele tem do mundo e de si mesmo. Se, num primeiro momento, a natureza se apresenta aos homens como destino, o trabalho será a condição da superação dos determinismos. A transcendência é propriamente a liberdade. Por isso, a liberdade não é alguma coisa que é dada ao homem, mas o resultado da sua ação transformadora sobre o mundo conforme seus projetos. Pode continuar. Segundo Pietro Baldi, em A Grande Síntese, para preparar o reino do Espírito é necessário primeiro transformar a Terra, pois as vias da evolução no nível humano são a ciência e o trabalho. Olha que interessante, né? Para preparar o reino do Espírito é necessário primeiro transformar a Terra. O que é o reino do Espírito? O que é o reino do Espírito? É o reino dos céus. Isso, é onde que ele está? Aonde que é o reino dos céus? Dentro de nós, não é isso? É de nós. Somos um átomozinho ligado ao Criador, ao todo. Então, para eu poder encontrar esse reino do Espírito, né, é necessário primeiro transformar a Terra. Porque é aqui na Terra que eu consigo essa minha evolução, né? Através do trabalho, isso nós estamos fazendo aqui, é o trabalho. Né? Então, através disso, eu consigo me transformar e entrar nesse reino do Espírito, né? Nesse reino de Deus, que está aqui dentro mesmo. Eu posso estar, a gente já falou várias vezes sobre isso, eu posso... Vamos pegar um casal aqui, o Felipe e a Ellen. Um pode estar no céu, o outro pode estar no inferno. Fisicamente no mesmo lugar. Não pode? Né? Por quê? Porque está aqui. Né? De repente, dentro de mim, eu tô vivendo uma porção de coisas, de insatisfações, de incertezas, né? E o outro já está... É quando a Ellen acha jaca na feira. Ela está no céu e eu não. Quando o Flamengo está goleando. Eu amo jaca. Eu amo jaca. Quando meu marido acha uma lá no CPA que está de que louca. Não, jaca é uma das melhores, eu adoro também, fantástico. Então, você vê, né? E a ciência, e uma das formas de evolução que ele coloca aqui, e não poderia ser diferente, principalmente partindo de alguém que defende
as ideias da doutrina espírita, a ciência e o trabalho. Né? Então, a doutrina espírita ela vai muito por esse caminho. E a ciência, o que, que é? Se não fruto do trabalho. Né? Fruto de pesquisa, fruto de trabalho. Então, você vê, tudo isso vai fazendo com que a gente busque essa transformação. Vamos lá, Maria. Devemos atentar para não tornar o trabalho unicamente utilitário numa visão limitada, egoísta e socialmente danosa, denominando trabalho ganho. É necessário transformá-lo em trabalho-aprendizado, trabalho-prazer, trabalho-missão. Limitar o trabalho à exclusiva finalidade egoística do ganho é diminuir-se a si mesmo. É um mutilar-se, uma renúncia à função de célula social de construtor que, por menor que seja, tem seu lugar no funcionamento orgânico do universo. É necessário compreender o trabalho como disciplina do espírito, como escola de ascensão, como absoluta necessidade da vida, que relaciona o nosso progresso mediante nosso esforço, dando um sentido, seriedade, de dever, de responsabilidade perante a vida. Olha que interessante. Ó. Não tornar o trabalho unicamente utilitário. Eu só trabalho para ganhar dinheiro. É isso, né? Isso é o trabalho utilitário. Então, eu só trabalho com essa finalidade. É isso que vai me fazer ter problemas patológicos. Agora, o que ele diz para mim? Trabalho, ele tem que ser trabalho missão, trabalho prazer, trabalho aprendizado. Né? E quando a gente está falando desse trabalho, a gente está falando em tudo aquilo que eu posso chamar de trabalho. Né? Então, a gente está pegando aqui, está dando uma ênfase aqui para esse trabalho que a gente faz no dia a dia para viver, para ganhar dinheiro, para poder sobreviver. Mas ele serve para tudo aquilo que a gente chama de trabalho. Então, quando eu pego e trabalho somente com o intuito utilitarista, só para ganhar dinheiro, isso vai me fazer mal. E isso vai me levar a um negócio chamado alienação. Carlos, isso é alienação. Pode falar. Eu acho que do que você está falando sobre assim, da gente trabalhar somente para ganhar dinheiro, que é o primeiro ponto que ele fala, eu acho que tem uma outra questão que, não sei se isso é relevante, mas, por exemplo, se eu trabalho só para ganhar dinheiro, eu viro uma psicopata dentro da empresa, eu não me importo com as pessoas que estão no meu entorno. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, para poder ganhar poder, posição, ter salário mais alto. E isso gera um karma para a gente também, porque eu impacto não só na minha vida de ficar doente, eu também impacto na vida de um monte de gente. Vai que eu tenho secretária, que eu tenho analistas, que eu tenho coordenadores abaixo de mim, ou eu fico infernizando a vida do meu chefe, eu acabo também gerando e criando um ambiente não muito agradável para todo mundo, né? Você não tem... Pode falar. Tanto se você for chefe, quanto se você for subordinado. É um pro meio, né? De um modo geral, porque... imagina eu, como subordinado, saber que você é minha chefe e que, puxa vida, né? Não está ali. E o contrário também, né? Você fala, puxa, porque a gente sabe que não é tão fácil, de repente, você falar, eu vou mandar embora, porque tem um lado humano, muitas vezes, também, né? Então, você vê, a gente cria um problema muito grande no lugar onde a gente vai estar, né? E agora, o que vai acontecer? Você deve estar coçando a cabeça. Alguém aqui deve estar coçando a cabeça e falando assim, poxa, mas eu tenho filho para criar, eu tenho uma faculdade para pagar, de repente, eu tenho aluguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não sou apaixonado pelo meu trabalho, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu faço? Nesse caso, o trabalho ele não está sendo um fim, ele está sendo um meio. Tá? Pode ficar tranquilo. Aprendizados, né, que você está tendo ali.
Isso, entendeu? Então, ele está sendo um meio, porque eu não sei vocês, mas acho que todo mundo já passou por uma questão dessa, né? Você fala, poxa, eu não estou adorando aquilo que eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo isso para atingir um determinado objetivo. Né? Então, isso eu consigo fazer? Consigo, mas eu não consigo fazer isso a vida inteira. Eu consigo fazer por um tempo. Né? De repente, eu estou pagando a faculdade, então eu estou aguentando isso porque eu estou pagando a faculdade. Eu estou fazendo isso, por isso que, muitas vezes, quando alguém chega para a gente, e a gente já deve ter ouvido isso, a gente nunca reclamou, mas aqueles que vieram a reclamar para a gente e falaram, puxa, não está bacana esse meu trabalho. E aí a pergunta que a gente sempre faz, e o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo para mudar esse quadro? Porque se a gente só ficar reclamando sem fazer nada, não vai adiantar. Né? Porque vão haver momentos que a gente, pô, se não está bacana, então vamos trabalhar para mudar. Né? Fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Né? Que é uma questão de sair da zona de conforto. Né? Isso que você está falando, me lembra que me fala nessa última linha aqui do texto que a Maria leu, que fala assim, o trabalho, mediante nosso esforço, dando um sentido de seriedade, dever, responsabilidade perante a vida. É aquilo que você está falando. Mesmo o trabalho que não nos satisfaz, mesmo o trabalho que não está engrandecendo a gente com nossas aspirações, mas está ensinando essas lições de seriedade, de responsabilidade, de dever, resiliência também, né? Quando você tem outras bocas para sustentar, quem nunca teve isso, né? Você vê, então, e aí tem momentos que a gente vai ter que passar por isso, não tem como. Né? Mas, por um tempo, se eu passar a vida fazendo isso, eu não consigo. Mas mesmo naquele lugar onde eu estou contrariado, eu posso aprender, né, Felipe? Dá para a gente aprender alguma coisa. Né? Então, e isso é muito importante também, a gente entender que, porque senão, se a gente for, eu lembro que até a Marina falou, a gente não vive nesse mundo ideal, né? Que todo mundo só, eu amo minha profissão, eu amo, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? Aqueles negócios de frase de caminhão. A gente não vive nesse mundo ideal. Né? Mas dentro daquilo que nos é servido, dentro daquilo que nos é possível, a gente pode extrair e aprender bastante coisa. Assim. Viu, Carlos? E também tem aquela questão, né? Muitas vezes eu estava me lembrando, né? Quando você estava contando a história aí, e eu tive algo parecido na minha fase em Embraer, né? Gastrite, garganta inflamada, né? Às vezes o trabalho não é bem aquilo que você queria, mas às vezes o grupo de pessoas com que você trabalha é muito bom, que acaba às vezes facilitando um pouco isso, né? Então, que a gente estava falando, né? O céu, o inferno estão dentro da gente, né? Então, se a gente souber buscar, mesmo num trabalho que não seja aquele dos sonhos, mas souber buscar, como você estava falando, já que eu estou aqui, deixa eu aprender, deixa eu ver o que é melhor em cada coisa disso. Eu tenho pessoas aqui que são de bom convívio, também deixa eu aproveitar esse momento, né? Então, assim, uma série de fatores, né, que a gente pode aproveitar em tudo isso para transformar, mesmo que não seja o trabalho dos sonhos, mas numa coisa mais leve, né, para a gente. Eu estava me lembrando, eu trabalhei com uma pessoa na Canego, né, e eu tive gastrite, ele falava, saliva, escolhe a comida, aí, e ele reclamava muito da comida, né? E depois eu saí da Embraer, né, rodei um pouco, depois fui para a Ericsson. E a Ericsson tinha um restaurante lá que era muito bacana, né? Tinha até uma área lá que tinha a área churrasco, então tinha picanha, tinha salmão na brasa. E esse amigo meu, que era da Embraer, depois de muitos anos a gente se encontrou e ele foi trabalhar lá, né? E aí um dia eu falei, finalmente, né? Pelo menos isso aqui tem um restaurante legal, né? E ele criticou exatamente como ele criticava o da Embraer. Então, quer dizer, o problema não estava tanto com os restaurantes, parte do problema também estava com ele. Porque eu falei, pô, mas né, aqui tem até picanha, arroz integral, salmão, a parte de salada.
sabe? Então, a pessoa é muito também ali, né? De quem deixa esse inferno em determinadas áreas da vida da gente acabar guiando a gente, né? O que acontece, às vezes, Pedro, eu converso muito em casa sobre isso, quando alguém expõe um problema e você sugere uma solução e ele fala que aquilo não tem jeito, você fala, tá bom. É porque muitas vezes ele não quer uma solução. Né? Muitas vezes a gente não quer a solução. Então, por exemplo, olha, eu preciso diminuir, sei lá, eu quero emagrecer 5 quilos. Você fala, então, vai fazer caminhada, vai correr. Não, não gosto de correr. Ele não quer resolver o problema. Porque quando eu tenho força de vontade, eu vou superar as dificuldades e vou atrás. Né? Então, o trabalho, muitas vezes, ele vai testar essa minha força de vontade. Né? Porque eu tenho, às vezes, que superar algumas divergências para atingir um determinado objetivo. Então, existe o trabalho como um fim. Né? Eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, o médico. Né? O médico, o trabalho para ele, eu suponho, o professor, que seria um fim. Né? Então, eu tenho um objetivo, e muitas outras profissões. E existe aquele trabalho que, às vezes, eu utilizo como um meio. Né? Estamos falando de profissão. Tá? Algumas profissões que eu utilizo como um meio para atingir aquilo que realmente eu vou querer. Então, a gente também tem que saber fazer essa distinção. E, às vezes, quando eu estou usando aquilo como um meio, então eu vou ter que suportar determinadas coisas que eu não precisaria, né? E entender isso de uma maneira um pouco mais sábia, né? Senão a gente fica doente também antes do momento. Eu queria falar uma coisa, eu acho que assim, nesse grupo, né, que todo mundo é espírita, né, tem algum entendimento a mais, eu acho que é difícil, assim, todo mundo já tem uma profissão, a gente já tem uma certa idade, é difícil de encontrar... Que negócio de certa idade é esse, mano? Aí eu já tenho uma certa idade, eu já tenho, é assumida. Não tem esse problema aí, acho que de estar, sei lá, o alienando, sofrendo, né? Essa sofrência, se arrastando, porque tem que trabalhar, porque tem que pagar a conta, não sei o quê. Acho que a gente está mais leve, eu acho. Marina, acabei de passar por isso agora que o Carlos está falando. Está trabalhando numa empresa e ter que ficar lá para poder resolver algumas coisas durante esse período e não poder pedir demissão. Quem que está assim? Eu estava assim agora numa empresa, fiquei assim numa grande empresa, eu estava trabalhando, engolindo sapo, ficando quieta, tentando não ficar doente, não contaminar o ambiente, até resolver fazer alguma coisa. Mas você tem o teu, sei lá, o aprendizado aqui, o teu conhecimento, você fazer uma oração, você chamar o teu mentor, você chamar os espíritos, né, bons aí para te dar esse suporte. Não faz isso? Você não faz? Não. Não? Como não? Sinceridade é o melhor remédio. Como não? Mas então, porque, assim, tem gente... Assim, eu paro pega a vassoura, Marina. Pega a vassoura. Eu paro ao meio-dia para rezar, né? Na hora que eu estou lá na empresa, sei lá, eu fico em silêncio, fecho meus olhos, vai na frente do computador, mas assim, na hora que o negócio está pegando, você não pensa no meu mentor. Respira, mas você respira, tem que respirar. Mas assim, faz o autopasse antes de sair de casa, vai para o banheiro, faz um autopasse de novo, respira, tem que respirar, tem que oxigenar. Isso aí. O que eu faço muito é à noite eu parar para pensar, falei, gente, por que eu tenho que passar por isso? Eu estou aprendendo, o que eu tenho que aprender que eu não aprendi ainda nessa altura do campeonato? Aí eu penso. Sempre, né? Mas sempre, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Mas aí, eu ia falar, eu trabalhei num lugar também, tinha um senhor, eu já entrei, o senhor já estava lá, estava no setor que eu estava, na sala que eu estava. Gente, ele reclamava o dia inteiro, eu nunca tinha visto algo assim, parecido. E aí eu comentava com pessoas de outra sala, quando ele não estava, né, mas por que ele reclama tanto? Ele já tinha passado, assim, em todos os setores do lugar,
todo lugar que ele ficava, ele reclamava. Aí ele reclamava tanto que as pessoas que pediam para tirar ele de lá, porque ele não fazia nada, ele só reclamava. Aí ele foi passando, até que conseguiram tirar ele do instituto, tiraram ele, transferiram para não sei onde. Mas, assim, é horrível mesmo, porque a pessoa que fica reclamando, quer dizer, ele não estava satisfeito com lá. Ô, Marina, ele era nada, funcionário público? É. É, porque só pode ser, né? Porque Não, manda Gi, embora eu um cara sou. desse. Não, Gi, manda. eu sou feliz. Eu também. Mas eu Por também 40 sou. anos funcionária pública e fui muito feliz. Eu também sou, mas eu estou dizendo, esse homem que estava tão infeliz, se ele tivesse numa empresa privada, na rede privada, ele ia ser mandado embora na segunda reclamação, né? Sim. Ele não tinha. Tem até justa causa, se ele não está produzindo, ele também poderia ser demitido, mas ninguém mandava ele embora, né? Mas aí eu sei que ele saiu, e o ar ficou mais leve. Eu não era nem espírita na época, mas assim, a gente fica incomodada, né? E graças a Deus também, eu nunca fiquei doente trabalhando, eu falo para as pessoas, ainda mais mulher, né? A gente que é mãe, mulher, tem filho, tem criança, tem aquela jornada dupla, multitarefa, falam que a gente não consegue fazer duas coisas, que o cérebro é um só, ou a gente faz cozinha, ou vai dar atenção para as crianças, mas eu falo, eu fiz tudo isso, ainda estudava, trabalhava, né, aquela jornada dupla, graças a Deus eu não fiquei doente, ninguém ficou doente, todo mundo sobreviveu, falei, né? Sem mortos e nem feridos, né? Todos sobreviveram na mão da Marina, e aquela coisa, e tem gente que fala assim que a criança dá trabalho, eu nunca gostei, eu sempre rebatia quando alguém falava, alguma mãe falava, ai, que filho dá trabalho, criança dá trabalho, não dá, para mim era obrigação da mãe fazer isso, né? E a gente sobreviveu porque nossa mãe também ajudou, cuidou da gente, não é? Porque se a mãe não cuida da gente não estaria aqui. E eles dependem, então, assim, é obrigação, você tem teu filho, você tem que cuidar, né? E tem gente também que fala que viver é trabalhoso, dá trabalho, quer dizer, dá trabalho assim, nesse sentido, de que a vida nos possibilita de trabalhar, de evoluir, né, de crescer, é pegar tudo que é de bom que oferece. E mesmo, Ellen, esses percalços, né, esses desafios que você está passando, são bênçãos também. Tudo é bênção. São bênçãos que permite você estar super abençoada, que permite evoluir muito. Olha quantos degraus que você pode avançar enfrentando tudo isso. E todos nós também. Todos esses desafios é para o nosso crescimento. E a gente só tem que agradecer. Outro dia eu vim dentro do carro falando com Deus, né? Eu falei, eu não pedi paciência, por que eu estou passando por isso? Não faz sentido. Vamos lá, quem quer ler o 20.3? Eu só queria não deixar passar uma coisa. Eu sei que já estão esticando demais nesse 20.2. Tem uma coisa que ele fala aqui no último parágrafo também, Carlos, que é que o trabalho é uma necessidade, como absoluta necessidade da vida. Eu acho que isso é curtinho, mas é uma coisa muito importante. Quantas vidas não são desperdiçadas com uma pessoa que não tem compromisso com nada, que não precisa trabalhar, que fica encostado e que você vê que acaba virando... O cara perde uma reencarnação porque não trabalha. Então, ele coloca aqui como disciplina do espírito, como escola de ascensão, né? É fundamental, né? E muitas vezes a gente... necessidade da vida. E muitas vezes a gente, é o que você falou, passa por uma vida, né? E como diziam os antigos, cabeça vazia, oficina do... Né? Os neném, né? Então, né? se a gente não procura mesmo, porque é através do trabalho que a gente vai crescer em todos os sentidos, né? A gente vai crescer no aspecto intelectual, no aspecto espiritual, no aspecto material. É ele que é uma baita de uma mola propulsora aí, né, para
para a nossa vida. E a gente vai encontrando dificuldades, né, muitas vezes, na questão do relacionamento, na questão de vários aspectos dentro do trabalho, onde que a gente vai... A hora que você olha para trás, você fala, puxa, quanto eu consegui caminhar, né, através dele. São os nem, né? Que nem trabalha nem estuda. Isso, exatamente. Professor... É aquela turma que não vai a lugar nenhum, né? E o professor Ricardo mandou um vídeo dos adolescentes, né, dos jovens chineses, que não estão fazendo nada também, não estão trabalhando. Eles estão indo para o máximo do minimalismo possível, né? Não precisa ir longe, né? Aqui também tem. Vamos lá, adolescente que vai até os 30 anos, né? E aí ainda toma a aposentadoria da mãe ainda depois. 30 você está bonzinho. Quem quer ler para a gente? Posso ler. Vamos lá. Visão histórica do trabalho. A concepção de trabalho sempre teve predominantemente uma visão negativa. Na Bíblia, Adão e Eva viviam felizes até que o pecado provocou sua expulsão do paraíso e sua condenação ao trabalho, seu sustento com o suor do próprio rosto. A etimologia da palavra trabalho vem do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, aparelho de tortura formado por 3 paus, ao qual eram atados os condenados. Daí a associação de trabalho com tortura, sofrimento, pena e labuta, desde a saída do paraíso até os tempos romanos. Na antiguidade grega, todo trabalho manual era desvalorizado e sempre feito por escravos. Na Roma escravagista também era assim. Essa é a nossa herança cultural em relação ao trabalho. Na Idade Média, Tomás de Aquino procura reabilitar o trabalho manual, dizendo que todos os trabalhos se equivalem, mas, na verdade, a própria construção teórica do seu pensamento, calcada na visão grega, tende a valorizar mais a atividade contemplativa. Na Idade Moderna, a situação começa a se alterar com a Revolução Industrial, o trabalho passa a tomar uma nova conotação. A reforma protestante tem um papel significativo ao valorizar o trabalho, o individual, a prosperidade e, acima de tudo, desvincula o pecado da usura do acúmulo de riqueza financeira. Eis os principais motivos do progresso material dos países hoje considerados desenvolvidos. No século XVII, aparecem as máquinas como ciência aplicada ao bem-estar humano, havendo grande valorização da técnica. A máquina passa a exercer grande fascínio sobre a mentalidade do homem moderno. No século XIX, a doutrina dos espíritos propõe um enfoque totalmente novo, diferente e avançado ao conceito de trabalho. Agrega-lhe o aspecto evolucionista espiritual. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo referente à lei do trabalho, destacamos as seguintes perguntas. Espera só um pouquinho. Dá uma pausa? Vamos dar uma pausinha só aqui. Eu penso que várias coisas a gente já tinha falado. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa questão da reforma protestante. Por exemplo, nos Estados Unidos e alguns outros países onde o movimento protestante foi mais forte, as pessoas elas não tinham medo mais, não tinham mais complexo sentimento de culpa ao querer ganhar dinheiro. Né? Porque o catolicismo ele colocava, de uma certa forma, que a gente não deveria, que ganhar muito dinheiro não era uma coisa bacana. E o pessoal que era mais voltado às religiões protestantes, ela não tem esse problema. Outra coisa que eu ouvi falar também, que eu achei muito interessante, foi que lá atrás, por exemplo, a Igreja Católica, ela não estimulava, ela proibia até de ler a Bíblia. Ela não queria que você lesse. Se você tem algum problema, se você quer saber de alguma coisa, você pergunte para mim, que sou padre, e eu respondo para você. No Evangelho, aliás, nos protestantes, o que o Lutero incentiva? Ele incentiva você a ler a Bíblia. Sola Escritura. Então, ele quer que você leia a Bíblia. Então, muita gente se alfabetizou para ler a Bíblia nesses países. E em outros, não. Então, eu não tenho... Lembra da que a gente falou da força de vontade, da motivação? Então, uma motivação para aquele cara que era camponês, aquele cara que estava lá longe. Então, eu vou aprender a ler para eu poder ler a Bíblia. Então, isso tudo foi gerando, né,
um pouco mais de prosperidade. Tanto que até hoje, se você for ver os evangélicos, de um modo geral, eles valorizam muito essa propriedade, essa prosperidade. Tanto que depois de 80 para cá, né, com essa teologia da prosperidade, que a gente vai ver no último livro, então vai se dizer o seguinte: se você está bem, se você está próspero, tem saúde e tem uma boa situação financeira, Deus está com você. Se você não tem esses pré-requisitos, Deus não está com você, tem alguma coisa de errado. Né? Então, eles acabaram se favorecendo um pouco mais disso. Aqui, depois, a gente vai ver no próximo parágrafo com relação às máquinas. Então, depois, se der tempo, quando a gente chegar nisso, eu vou até mostrar um pedacinho de um filminho do Charlie Chaplin, em tempos modernos, onde vai mostrar as máquinas tomando conta, né? E onde elas passam a fazer parte desse trabalho pós-revolução industrial. Tá? Então, é bem interessante a gente poder observar essa cronologia. Então, eu tenho lá atrás na Grécia, depois na Idade Média, o trabalho sempre relegado a escravos, depois vem a Revolução Industrial, e esse trabalho, as pessoas vão trabalhar sem nenhum tipo de garantia, não existe lei trabalhista, não existe nada, as pessoas são muito exploradas, né? E aí, depois, quando vem as máquinas, e se pensa que essa exploração diminui, ela acaba aumentando ainda mais. Vamos lá, Gisele, pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Okay. Não, continua? Pode. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Isso é muito importante, né? Toda ocupação útil, ela acaba sendo um trabalho. Então, muitas vezes, o fato de eu ler um livro e aprender algo com ele, isso é um trabalho também, né? Então, tem várias formas de a gente enxergar isso. Pode continuar. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas sempre é um trabalho. Olha quanta coisa a gente já aprendeu através do nosso trabalho. Pega no aspecto intelectual. Né? Do jeito que você saiu do curso profissionalizante, seja da faculdade, do curso técnico, a gente, quando termina uma faculdade, a gente acha que sabe tudo, né? Na verdade, a gente não sabe nada. É igual quando a gente aprende a dirigir, sai da autoescola, fala, bacana, agora eu sei dirigir, sabe nada. Agora que você vai aprender a dirigir. Né? Você só está autorizado agora a aprender a dirigir oficialmente. Então, através do trabalho é que a gente vai aprender muito, né? Então, intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, aguentando uma porção de pessoas que muitas vezes a gente acha que não são muito legais, mas elas devem estar pensando mesmo na gente, né? Então, em termos de relacionamento, então, quanta coisa a gente aprende aí através do trabalho. Pode continuar. O trabalho sofreu nova mudança no início do século XX, quando Henry Ford introduziu o sistema de linha de montagem na indústria automobilística, fragmentando o sistema de produção, e Taylor aperfeiçoou este novo método produtivo. Nos sistemas domésticos de manufatura, era comum ao trabalhador conhecer todas as etapas de produção, desde o projeto até a execução. A partir da implantação do sistema fabril, no entanto, isso não é mais possível, devido à crescente complexidade resultante da divisão do trabalho. O sistema foi implantado com sucesso no início do século XX nos Estados Unidos, e logo extrapolou os domínios da fábrica, atingindo outros tipos de empresas e até os esportes, a medicina e a escola. O mundo moderno prioriza o conhecimento técnico em detrimento da humanização do trabalho. Essa forma fragmentada do trabalho levou ao surgimento da alienação. Tá. A gente vai ter aqui o Ford e depois o Taylor mostrando
que quando eu faço... O que eu tinha antes? Eu tinha um cara, por exemplo, que era artesão. Então, ele vinha e ele construía uma cadeira. E ele sabe que cadeira é para sentar e vende a cadeira e fica todo feliz, porque quando ele passa na rua, ele vê lá na casa do cara, ou na área do cara, lá na varanda, ele vê aquela cadeira que ele construiu, vê o cara todo feliz sentado na cadeira. Então, aquele trabalho dele teve um significado, teve um sentido. Quando eu entro no esquema de linha de produção, eu já não sei mais nem o que eu estou fazendo. Se eu trabalho na Embraer, de repente, eu sou o cara que faço uma chapinha, e eu não sei nem aonde que vai essa chapinha, eu não sei nem se vai no avião, ou se vai... Resumindo, eu não me identifico mais com aquilo que eu estou construindo, com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso tira um pouco desse significado e desumaniza um pouco aquele que está trabalhando. Por isso que aí a gente vai entrar nesse aspecto da alienação. Porque antes, o que eu sabia? Eu sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, assim, o trabalhador sempre foi, o trabalhador, aquele que produzia, ele sempre foi, de uma certa forma, explorado. Mas quando entra nesse momento pós-revolução industrial, e esse filme do Chaplin, Tempos Modernos, é de 1936, então, o que ele vai mostrar? Que agora esse cara perdeu completamente a identidade. Né? E você já imaginou você ficar fazendo isso o dia inteiro? Aquele mesmo trabalho se repetindo. Então, você desumanizou, né? E a pessoa que faz aquilo, ela já não sabe nem mais o que ela está fazendo. Né? Vamos lá, então, vamos ver esse sentido. Tudo tranquilo? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu ia falar alguma coisa sobre essa alienação, mas a gente vai acabar completando depois. E isso que você está falando, de você fazer uma parte de um trabalho, é uma forma bem prática de falar da alienação. Mas eu acho que hoje em dia, no mundo corporativo, a alienação consegue ir de uma forma mais longe ainda e mais sutil. Uhum. A gente discute no próximo. Beleza, vamos lá. Eu queria colocar, Carlos, assim, é interessante a questão histórica, né? Quando a gente passa ali da parte de máquinas, né? E agora a gente pode até, para o mundo moderno aí, século XX, a automação, ela tem a função justamente de minimizar esse tipo de trabalho repetitivo que a gente viu no começo da industrialização. Então, trazendo com isso uma qualidade de vida maior ao ser humano. Ou seja, todo aquele trabalho que é repetitivo, que dá para você automatizar, né, ou colocar uma máquina para fazer, e aí é o que eu falo que hoje, né, o século XXI é o mundo do software, né, que justamente ele entra para criar esses tipos de rotina para facilitar a vida do ser humano. Então, tem esse viés também, então, da gente tentar melhorar a qualidade de vida do homem e trazer essa evolução intelectual, né? Não é mais braçal. E eu queria puxar um pouquinho lá de trás, quando ele fala que o trabalho manual era um trabalho de escravo. Olha só, o trabalho manual era um trabalho de escravo. O trabalho intelectual não era um trabalho de escravo. Muito pelo contrário, né? Exatamente. O trabalho intelectual era de quem governava, de quem isso. coordenava, das pessoas que eram empreendedoras na época. Então, acho que esse é a pitadinha ali que a gente tem que talvez prestar um pouco atenção, né? E aí você entende também com a evolução, né, com o passar do tempo, que esse trabalho manual, né, chegando em Ford, que ele começa a sistematizar esse trabalho, né, que ele coloca numa linha de produção, e aí você vai ter cada parte, né, sendo feito por um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas ele vai repetindo aquele trabalho de forma a fazer cada vez mais rápido, até você chegar na automação. Aí você tira a pessoa, né, você entende que você consegue, e você coloca um robô para fazer isso. Aí
Você dá um passo a mais, vamos dizer assim, na evolução do trabalho. O trabalho é a linha de evolução, né? Então, a gente foi passando por todo esse caminho aí até chegar na automação, e Deus sabe onde que isso vai parar ainda, né? Sim, Ainda a gente vai fala ter hoje de inteligência artificial e etc. Então, assim, nós estamos aprimorando, vamos dizer assim, cada dia mais esse trabalho. E aí que tá, porque o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, o Homo Deus, do Harari, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, o que ele vai projetar para o futuro? Ele vai projetar isso, ele vai falar assim, olha, aquele cara que realmente... O que é o mundo lá de daqui a pouquinho, né, que já está... É o mundo daquele que vai ter mais condição mesmo intelectual. Aquele que não tiver, né, o nem, aquele que não tiver essa condição, ele vai ser descartado, porque ele é substituído pelo robô. Então, para quem que vai servir esse cara, profissionalmente falando? Porque ele não tem mais função. Né? A função é para aqueles que criam, o cara que vai criar o software, o cara que tem um pouco mais de condição. Então, nessa previsão do Harari, quando você imagina o século, da metade para frente do século XXI, já é esse mundo mesmo que não tem mais espaço para quem não é qualificado. E só iniciando a questão da alienação, né, que a gente fala um pouquinho quando a pessoa ela executa o seu trabalho ali sem conseguir ver o todo, isso, ao passar do tempo, foi algo identificado dentro da indústria, e hoje a gente tem áreas de integração, que são áreas que olham um todo e tentam traduzir para essas outras áreas que vêm em partes. Né? Para quê? Para diminuir essa alienação daquela área que vê a partezinha. Porque ela tem que entender o todo. Pelo menos ela tem que entender o antes e o depois dela. Bem. Para poder dar um significado para o trabalho que ela faz. Para o trabalho dela, exatamente. E aí ela executa com uma excelência maior. Né? Aproveita, então, e lê para a gente o 20.4, Fabiano. Sim. Alienação. A alienação, no sentido jurídico, é perder a posse de um bem. No estado psicológico da loucura, é a perda da dimensão de si na relação com o outro. Na idolatria, é a perda da autonomia. Etimologicamente, a palavra alienação vem do latim alienare, alienus, que significa que pertence a outro. E o outro é o alienus. Alius. Sob certo aspecto, alienar é tornar alheio, transferir para outro o que é seu. Na concepção de Rousseau, a soberania do povo é inalienável, somente a ele pertence, que não deve outorgá-la a nenhum representante. É o ideal da democracia direta. Em todos esses casos... Só para dar uma ilustrada, essa democracia direta não é uma democracia onde eu elejo representantes, é onde o povo participa. Então, o Estado quer fazer alguma coisa, então nós mesmos dizemos se aprovamos aquilo ou não. Tá? Aqui, o que a gente vive hoje? Uma democracia representativa, que nós temos deputados, né? o legislativo, que esses caras que fazem lá esse meio campo. Pode continuar, Fabiano, por favor. Em todos esses casos, vemos a constância do termo perda. O homem comum, alienado, perde a compreensão do mundo em que vive e torna alheio à sua consciência, um segmento importante da realidade em que está inserido. Um exemplo real é o que ocorre com a sensação de liberdade. O homem se diz livre, entretanto, ele quer trabalho e não consegue. Ele quer viajar e não pode. No contrato de trabalho, o horário, o salário lhe é imposto por forças alheias. A impotência diante os desmandos do governo, da corrupção, do aumento de impostos, da incompetência administrativa e outros. Olha, eu achei que esse parágrafo aí resumiu a vida de todo mundo.
A vida moderna. Nossa Senhora, como pôde? O Alain Ah, resumiu, parece até que ele anteviu tudo o que ia acontecer. eu sou livre, mas eu tenho que me sujeitar a tudo isso, né? Se eu quiser sobreviver, né? Então, Na verdade, isso é mais antigo do que a gente imagina. A alienação, no caso dos objetos, faz a mercadoria ter valores de troca superiores aos valores de uso. As marcas e as grifes fazem subir o valor de troca dos objetos. Tudo alimentado pelo ego, pelas vaidades e pelo personalismo. É a humanização do objeto e a desumanização do próprio homem, que fica transformado em mercadoria ao vender seu esforço de trabalho, pois ele tem um preço no mercado de trabalho. Quando a gente pega, por exemplo, essa questão do homem ter um preço, então eu vendo o meu trabalho, eu vendo a minha mão de obra, né? E todos os dias, de tal horas a tal hora, eu vendo o meu trabalho para a empresa. E aí, naquele momento, eu não cuido mais dos meus interesses, dos interesses do Carlos, eu cuido dos interesses daquela empresa que me contrata. Ou seja, eu alienei, né? Eu não tenho mais essa posse da minha liberdade. Agora, eu passei isso para aquela empresa e, durante aquele momento, eu vou ter que fazer aquilo que a gente combinou. E aí eu tenho um salário. Mas quem que determina esse salário, geralmente? Não sou eu que determino. Né? A não ser que a gente esteja num lugar onde haja muitas possibilidades, mas geralmente é o próprio mercado, né, que vai determinar de quanto é esse meu salário. Então, assim, você deixou de ter um tipo de escravidão e, nesse momento aqui, ao alienar a sua mão de obra, ao alienar o seu trabalho, você passou a ter uma outra forma, né, de dominação, um outro instrumento de dominação. Quem vai falar muito para a gente sobre isso aqui, quem que é mestre nesse tipo de assunto aqui é o Marx, né? Karl Marx. Quando a gente fala em Karl Marx, a pessoa fica brava, falando em comunismo. Não é isso. Karl Marx tem várias ideias, né? E uma das ideias dele sempre vai com relação a isso. Ele foi um dos primeiros que atentou para essa questão de alienação, de trabalho como alienação. Só um ponto, Carlos. A gente consegue diminuir essa alienação quando a gente une a nossa vontade à vontade da empresa, né? Quando você consegue aproximar essas duas coisas, aí você diminui essa alienação, porque aí você está, além de, vamos dizer assim, vender a sua mão de obra ali, você também está fazendo, né, trazendo uma satisfação pessoal junto com isso. Isso. Que no começo foi colocado, né, que quando você gosta daquilo que você está fazendo, então você conseguiu juntar. Agora, quando você faz só por fazer, agora sim, isso gera alienação, né? Quem que gostava de apertar parafuso? Né? Então, ali vira um instrumento mesmo de alienação. Mas, Carlos, eu penso que ainda hoje existem formas mais sutis e profundas dessa alienação. Hoje em dia, a pessoa começa a sentir algo a mais na vida dela porque ela tem um crachá pendurado no peito. Ela muitas vezes deixa a família de lado para poder dedicar mais horas em função de uma carreira dentro de uma empresa, em função de um poder, em função de um status dentro do microcosmos que aquela empresa vende aquela ideia, que se você for da nossa empresa, você tem um status tal, você é o funcionário tal, você consegue chegar até o posto tal, e muitas famílias têm sido colocadas de lado em função disso. A gente viu na pandemia quanta gente pirou porque tinha que ficar em casa convivendo com a família, onde realmente eles estão acostumados e se sentem mais à vontade, ou projetaram toda a vida deles, foi para aquela carreira dentro de uma empresa. E muitos lares já estavam desfeitos, né, na verdade, em função disso. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, na Embraer, em outras empresas maiores até que a Embraer depois, e você vê que chega uma hora que a atividade fim da empresa não é mais o objetivo lá dentro.
a política interna, as metas, a hierarquia, o chefe tal, o contato social, isso acaba sendo mais importante. A família já foi até descartada tem muito tempo, mas até que o produto em si, o cliente em si é deixado de lado. A questão é, ali dentro, aquela política interna e tudo aquilo. É uma coisa muito estranha, é uma escravidão mesmo, e muita gente está deixando a vida de lado só pelo mundo corporativo. E existe todo um trabalho de psicólogos, de RH, de motivação, para botar todo aquele gado no mesmo caminho. Tanto que antes o cara que era workaholic, ele era bem visto, hoje não é mais, nem pelo RH. Porque esse cara mas via de regra, porque esse cara acaba sendo um problema depois para a empresa também. Porque é o cara que... São Paulo ainda é muito legal você ser workaholic, de almoçar com a câmera fechada fazendo reunião. É bem legal isso. A Ellen foi fazer uma entrevista numa empresa. O cara é o popstar agora das construtoras, da construção civil no Brasil. Tem seguidor no Instagram e tudo mais. Ele foi receber a Ellen, ele é o presidente da empresa, foi receber a Ellen para fazer uma entrevista de trabalho às 10 horas da noite. 11 da noite só que ele atendeu. A empresa ficava para som de boate, tuk-tuk, e todo mundo trabalhando até às 11 horas da noite. Acredite se quiser. Aí ele falou, não quero, foi embora. Não quero trabalhar aí. Não, e o cara não acreditou que eu não queria trabalhar com ele. Ele falou, não é possível. Você vê. E é o que você falou. Na verdade, eu já não estou mais naquela empresa. Eu vou pegar um gancho no que você falou. Aqui tem um parágrafo que fala das marcas, por exemplo, né? Que fala da etiqueta, que a calça não vale mais só para eu poder me cobrir e sair na rua. Não, a calça agora vale pela etiqueta dela. A camisa, ela vale pela etiqueta. Né? Se não tiver aquele símbolo aqui... Não... Então, eu pago muito mais caro naquilo do que vale, né? Para eu ter aquilo ali. Então, que também é uma forma de alienação. E a empresa, a mesma coisa. Então, eu não estou mais ali porque aquele trabalho vai servir para eu ter prazer e para eu sustentar minha família. Muito pelo contrário, né? O que você disse. Agora, o status que isso me traz. Né? Então, eu sou chefe do... sei lá, e isso me traz um status bacana. Então, eu não luto mais pelo objetivo da empresa, que é produzir, mas eu luto para ter um cargo, para ter Puxa, então, você vê que ponto que a gente chega, né? Então, você deixou você perdeu o objetivo final, né? Em função de um status que aquilo pode te dar. É complicado, né? E quando a gente extrapola isso para tudo, por exemplo, o carro, ele não é mais um objeto de transporte, ele passa a ser um meio de status. A roupa passa a ser um meio de status. O bairro onde eu moro, ele passa a ser um bairro, um movimento. Então, se a gente não parar para pensar, a alienação, de um modo geral, ela vai me levando por caminhos que eu não sei onde vai parar. E o que é a filosofia? Ela me chacoalha, ela fala, mas você precisa disso mesmo? Carlos, a gente vê muito essa questão dessas empresas pirâmides, tipo Merkei, Herbalife. Eles vendem uma coisa, mas o cara está lá no topo, quantos neguinhos, quantos macaquinhos ali embaixo, virando a manivela para eles estarem lá em cima. Pois é. E para você ver, né, até o exemplo aí que o Felipe, a Ellen estavam falando, como tem valor a opinião do outro, né? Então o cara, ele tem que publicar no Instagram, para ele mostrar para os outros esse status. Então, assim, realmente, Carlos, deixou, né, de ter o ego puro ali, né? Ele querer mostrar o valor dele para a sociedade, para os outros, né? Talvez nem ele acredite tanto nele, mas ele tem que fazer com que os outros acreditem. Então... Com certeza. Você vê aonde vai parar, né? Onde a gente vai... E se a gente
não parar e fazer uma autoanálise, observar aquilo que está sendo feito, você começa a ter uma vida que você está vendo muito sentido nela, mas, na verdade mesmo, ela não tem sentido, né? Porque são coisas que não vão ter fim. Né? Vamos lá nessa alienação da produção para a gente ver um pedacinho do Chaplin aqui. Professor, deixa eu falar um pouquinho. Oi, desculpa, Marina, Então, pode falar. Essa evolução, revolução industrial, assim, até hoje, né, que a tecnologia, ela evoluiu, assim, rápido, né, tá muito rápido, né, celular, né, inteligência artificial, tarará. E essa robotização substituiu várias mãos, né? E aí também vem a comparação da espiritualidade, né? Que o homem, ele não evoluiu espiritualmente como evoluiu essa tecnologia. E esses homens que foram substituídos pelas máquinas, eles também, se eles não estudaram, não se aperfeiçoaram, foram aprender a mexer com os robôs, o que eles foram fazer? Não é? Eles também não cresceram nem com conhecimento, né, pela razão, e nem pela espiritualidade. O que faltou? Cada um tem o seu momento, né, Marina? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história, cada um tem a sua origem. E eu não posso, muitas vezes, tirar minha vida como parâmetro. Eu nasci aqui em São José, numa família X, entendeu? Então, assim, eu tenho uma história, você tem uma, o Felipe tem outra, o Pedro tem outra. Aí, de repente, teve alguém que nasceu numa condição que não foi a mesma que eu nasci. Então, às vezes, ele não tinha a mesma chance, a mesma condição. Então, é muito de cada um, né? De cada espírito, de cada indivíduo, de chances, de experiência, de força de vontade. Né? Então, assim, não é algo fácil da gente determinar. É algo que tem muito a ver. Às vezes, eu estou num semáforo, por exemplo, e passa um garoto, eu falo, poxa, mas eu lutei para conseguir ter o meu carro, então por que ele não faz o mesmo? Porque ele é outro espírito, ele é outra pessoa, né? Ele tem outras vivências, né? Então, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu... Então, mas são grupos grandes, né? Assim, não é um ou dois, né? São milhares, né, de desempregados que perderam, que foram substituídos por máquinas e tal. E aí também tem um dado que, assim, na Alemanha, acho que parece 50% da população ativa tem uma especialidade, tem nível superior especializado. No Brasil, é menos de 10%. Parece que é 7% dessa população. Então, assim, no Brasil, para chegar, que a gente tenha metade da população com nível superior, especializado, que saiba mexer em robô, saiba contribuir para o crescimento do país, pode demorar mais de 20 anos. Marina, e isso sem contar que o pessoal faz faculdade e ainda nem sabe escrever o português. Sim. Sem contar que você não pode dizer que essa formação... Esse 7% de repente está superestimando, né? Não, muita gente, né? Só para contribuir um pouquinho, Mariana. Na Alemanha, a educação é um pouco diferente daqui, tá? Quando a criança ela começa ali por volta dos 12, 13 anos de idade, a própria escola ela começa a perceber qual é a característica de cada um dessas crianças, e o próprio Estado define para qual área esses cidadãos vão. Isso, para a gente aqui, até soa um pouco forte, né? Que ele pede a liberdade, parte da liberdade de escolha, né? Mas é assim que funciona na Alemanha. E provavelmente por isso que eles conseguem, né, ter essa formação boa, né? Por quê? Porque eles já identificam qual é o ramo que aquele cidadão ele tem a facilidade de seguir. Mas então, não é obrigatório. O jovem ele pode falar não.
Ele tem essa opção também. E Não, é que são sociedades diferentes. É muito difícil comparar, né? O brasileiro é de um jeito, a Argentina é do outro, né? Então, é difícil comparar sociedades, né? São culturas diferentes, são processos diferentes. A gente só tem que olhar e falar, olha, é assim que é. Eu não vou conseguir transformar essas culturas. Eu posso tentar me transformar, mas o papel da filosofia, o nosso papel, é de observador. Eu observo, é assim. Né? Eu não consigo mudar. Né? E aí a gente vai ter esse processo aí, né? Não tem como a gente... Vamos lá, aí, alienação da produção. Contribuir, né? A gente pode contribuir com tanto analfabetismo que tem, com tanta gente que não tem perspectiva de que possa ter uma vida melhor. Sim, claro. Dentro das nossas possibilidades, a gente é bem por aí mesmo, né? Mas a gente não consegue fazer muito, né? Então, a cultura, a nossa cultura é assim. Muita gente vai dizer que o brasileiro é indolente, outros vão dizer outras coisas. Então, assim, a minha visão, eu acho que o Brasil está no meio do caminho. Você vai encontrar lugares muito mais arrumados do que aqui e lugares muito piores do que aqui, né? Felipe, que conhece muito mais do exterior do que eu, talvez outros de vocês aí, então, eu acho assim que o Brasil ele está no meio do caminho, né? O Brasil está bem, hein? O Brasil está bem. Vocês não conhecem a África e Índia. Então, justamente por isso, quando você liga a televisão e vê o que está acontecendo no Afeganistão, por exemplo, você fala, puxa, que paraíso que é isso aqui. Né? Aliás, eu particularmente acho que um cara que mora nesse eixo Rio-São Paulo, aqui em São José, que é o nosso caso, eu acho que a nossa vidinha, de um modo geral, não está muito diferente de a nossa vida aqui em São José é uma bolha. Nós estamos numa bolha. Eu sempre sou agradecida, muito agradecida, por morar nessa cidade. Porque ela não representa nem o Brasil. Não representa. Alienados, estamos alienados. Tem mais uma coisa que eu estava pensando. 10% da população brasileira, daí uns 20 milhões de pessoas, é praticamente 50% da população alemã que tem faculdade. Então, a gente tem a mesma quantidade de gente formada na Alemanha. Só que as coisas diferentes do Brasil. Porque é menos, né? Como a Gisele falou, tem muitos que se formaram não sabem ler, escrever. E é um pouco do que o Carlos falou, né? Assim, a cultura, a nossa cultura, ela contribui para algumas coisas e não contribui para outras. Agora, uma coisa é certa, o Carlos, assim, um pouco do que você falou, né? Da oportunidade, etc. Sem esforço, não tem recompensa, né? Então, muita gente, ele quer a recompensa sem um esforço. Então, essa ilusão, né? Porque para mim isso é uma ilusão. Ele vai buscar a vida inteira isso e nunca vai conseguir. Então, sim, que também para mim é uma lei do trabalho, né? Assim, o esforço é o trabalho. O que a gente tem que analisar é assim, ó, você está num país que faz 130 anos que acabou a escravidão. 130. Pega dois caras de 65, tá? É a vida dos dois. Então, assim, é muito recente tudo isso. Quando acabou a escravidão, o que foi feito com esses caras? É só pegar o livro do Laurentino Gomes lá. O que foi feito com esses caras? Foram jogados nos morros, entendeu? E aí você tem, nos anos 70, 80, um êxodo rural, onde você joga muita gente nas favelas. Você tem um país que o crescimento dele ele vem muito para o litoral, e o seu meio ele acabou sendo muito esquecido. Né? Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, São José do Rio Preto, Londrina, são cidades de 100 anos, 80 anos. Uma vez eu fui a Londrina, no Paraná. Quantos anos você tem? 80 anos. Como 80 anos? Meu avô mais velho que a cidade é... Entendeu? Então, assim, são coisas muito novas que existem no Brasil. Né? Então, por exemplo, o país ele não tem 500 anos. Quem que falou que o Brasil tem 500 anos? O Brasil ele atingiu a sua independência em 1822. O Brasil não tem 200 anos como país vive independente. 300 anos? A gente não falava português no Brasil, era tupi-guarani. Pois é, então, 322 anos nós somos colônia de Portugal, os caras só tiraram daqui, não tinha uma universidade. Não tinha uma universidade. Se o seu filho quisesse estudar e você fosse rico, você mandava ele para Portugal. Então, para um país
de menos de 200 anos, eu acho que a gente está caminhando, né? Agora, o que a gente tem que tentar entender? Que eu consigo, de repente, ver algumas coisas e procurar ser alguém que transforme essa condição. Né? Não dá para a gente, de repente, comparar com a Alemanha, que, poxa, a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Com Inglaterra, com Então, Estados Unidos. Compara com Nova Zelândia, também tem 200 anos. Então. Aborígena. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com. É que a gente está olhando para cima. E é para cima que a gente tem que olhar. Agora, quando a gente olha para baixo, a gente vai ver que tem muita gente para baixo da gente também. Entendeu? Então, assim, mas eu não tenho que me conformar, porque tem gente mais pobre, não é isso. A gente vê, olha, foi feito alguma coisa e tem que fazer. Agora, depende de quem fazer isso. De nós. Para mim, existem duas classes. A que manda e a que obedece. Existem as classes dominantes e as classes que obedecem. Até dentro de casa é assim, né, cara? Em casa, principalmente. Né? Em casa, principalmente. E se você esperar alguma mudança vindo de cima para baixo, não vem. Não vem mudança de cima para baixo. As mudanças elas vão acontecer de baixo para cima. Entendeu? Porque para quem está no poder, para as classes que dominam, não estou falando aqui de político A, B ou C, estou falando de classes. Para essas classes está muito cômodo, tá? Isso é muito bom. É bom que nós sejamos alienados. Entendeu? E isso vem de baixo para cima. Né? E enquanto as pessoas não entenderem isso, se a gente não se mobilizar, a gente continua desse jeito. Segundo Harari, a gente vai para o último capítulo daqui a pouco, a 24.4 não precisa ler, não. Segundo Harari, o que vai acontecer? Aqueles caras que não querem nada, que é essa classe mais preguiçosa, vamos dizer assim, como vocês estavam dizendo, né? O que vai acontecer com esse pessoal? Alienado. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que esse cara não tem mais função social. Ele passa a ser um cara que só dá problemas para o governo. É um cara que depende de bolsa disso, bolsa daquilo. Imagina isso para daqui a 50, 100 anos. Né? E aí, o que ele fala? Olha, esse livro do Harari é de 2017, antes da pandemia. Ele fala assim, e vão começar a surgir doenças, uma porção de coisas. E para o governo, de uma certa forma, para o governo mundial, não estamos falando de países específicos, não vai ser nem interessante curar essas pessoas. Não estamos falando de pandemia agora, de coronavírus, estamos falando para o futuro. Porque para o governo, na visão do Harari, é melhor deixar morrer um pouco. Entendeu? Porque vão morrer pessoas que não tinham nenhum tipo, que só estavam trazendo problemas para o governo, para a sociedade de um modo geral. Né? Então, ele faz uma previsão de futuro, né, que eu não estou dizendo que está completamente certo ou que está completamente errado, mas que faz com que a gente pense. Né? Você fala, puxa, como que vai ser esse mundo do futuro? Então, a gente tem que mudar mesmo e sair dessa questão da alienação. Né? E começar a ter um pouco mais de significado na nossa vida, né? Nas nossas buscas. Ok? Nesse alienação da produção, o que ele vai dizer a princípio? Né? Ele vai dizer que aquilo que a gente já tinha falado, né, esse tempo todo, né? Que é aquele trabalho mais segmentado, onde as pessoas acabam fazendo mais partes das coisas, né? E que acabam não se identificando com aquilo que estavam fazendo. Vamos lá para esse 20.6 para a gente fechar aqui a visão espiritual do trabalho. Quer que eu leia? Quer que eu leia? Pode ser. Vamos lá. Segundo Joana de Ângeles, o trabalho tem como objetivo a melhoria das condições de vida, bem como do meio onde o indivíduo se encontra. Impulsiona a capacidade criativa do homem de modo a obter altas expressões de beleza e de harmonia. Liberta-o paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. Não for o trabalho, o homem permaneceria na infância primitiva. Deus, muitas vezes, faculta ao fraco de forças físicas os inapreciáveis recursos da inteligência, mediante a qual granjeia progresso e respeito, adquirindo independência econômica, valor social e consideração, contribuindo poderosamente para o progresso de todos. Emmanuel, esclarece-nos
que, a partir do momento que o trabalho se transforma em prazer de servir, surge ao ponto mais importante da remuneração espiritual. A justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito. Se nos encontra no serviço ao próximo, assim manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Aqui, ó, aqui vai muito ao encontro daquilo que a Marina estava falando, né? Então, tá bom, já que você está plantando e tudo, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Eu penso que o que nós podemos fazer está muito aqui, ó, nessa visão espiritual do trabalho. Né? Você concorda, Marina? Que é o quê? É o serviço em relação ao próximo, isso em todas as funções. E quando eu falo nisso, eu não estou falando só no centro espírita, não. Eu estou falando na vida de um modo geral. Né? Quando a gente faz com que esse trabalho ele seja uma filosofia de vida. Né? Eu não sou bonzinho só dentro do centro espírita. A Gisele, ela é humana no trabalho dela, o Felipe é humano, ele é empático no trabalho que ele faz, o Pedro, o Fabiano, eu, entendeu? Aí a gente está contribuindo realmente para um mundo melhor. Né? Quando eu falo que o Brasil está no meio do caminho, eu não estou dizendo que está bom do jeito que está, e está bacana, é isso. Não, a gente tem muito que trabalhar, tem muito que crescer, mas que não adianta a gente só ficar olhando e reclamando daquilo que está ali. Eu observo, a filosofia fala, observa. Em cima dessa observação, o que você pode fazer? Nessa visão espiritual do trabalho, o que eu posso fazer? É isso aqui, tá? É buscar o serviço, o trabalho com relação ao próximo. Continua, Felipe, por favor. Os espíritos da codificação nos ensinam que a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho torna-se uma verdadeira propriedade da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. Os espíritos não poupam o homem do trabalho de pesquisa, não lhes trazem fórmulas prontas, pelo contrário, auxiliam o homem nas novas descobertas e invenções. Se assim não fosse, ele colocaria tudo pronto nas mãos sem o incômodo, sequer, de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Porque não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Isso responde... Desculpa, Felipe. Isso responde também a algo que a gente falou. Por que não são todos iguais? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma origem, né? Então, por que eu tenho e o Felipe não tem? Por que o Pedro tem e eu não tenho? Porque nós somos espíritos em níveis diferentes de entendimento e de conhecimento. Está aqui, ó, mais uma. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como uma miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, não será contínuo e, nesses intervalos, o trabalhador precisa viver. Há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos. Conjunto dos hábitos adquiridos. Quando a gente fala em cultura, lembra que a gente teve a aulinha de cultura esses dias? Então, o que é a cultura? Então, eu posso passar a educação, de repente, para a minha família, mas existe a cultura dentro do país, né?
que vai fazer com que a gente observe uma porção de coisas, né? Então, o que eu posso fazer? Como é que eu mudo essas coisas? Eu não consigo mudar para o mundo, mas eu consigo tentar mudar dentro do meu meio, dentro né, dos lugares onde eu vou. Né? E a própria educação, quando você tira a moral, pode ser um instrumento de alienação também, né? Pode. Pode virar um instrumento de doutrinação, né? Eu ensino você a fazer daquele jeitinho, e se você não fizer daquele jeitinho, né, tá tudo errado. Na verdade, eu estava ouvindo um cara esses dias, ele falava assim, o mundo não precisa de pessoas normais, o mundo precisa de pessoas anormais, as pessoas que pensam de forma diferente. Porque o que é normal? Né? É aqueles que pensam dentro do mesmo padrão. E o filósofo, ele não é um cara normal, é um cara que está todo mundo fazendo aquele negócio, ele está perguntando, por que a gente está fazendo isso? Por que tem que ser dessa forma? Mas por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? Então, é o anormal. Né? Não é o cara que está sujeito à doutrinação, mas é alguém que está questionando por que aquela doutrina tem que ser desse jeito. Então, o que a gente está entrando? Hoje a gente vive a era do conhecimento. Então, antes, para ter conhecimento, eu precisava ir a uma biblioteca. Eu precisava aprender lá quais são os afluentes da margem direita do rio Amazonas, porque isso fazia com que eu fosse o cara, porque eu sabia o nome de todos aqueles rios lá. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje eu preciso saber pesquisar. Eu preciso saber como eu encontro isso a hora que eu quiser. Então, mudou. Então, mudou uma escala. Então, hoje eu preciso de saber pensar. Eu não preciso mais de ficar decorando uma porção de coisas. Eu não preciso, talvez, pegar um garoto lá no, sei lá, que não vai ser engenheiro e ensinar integral e derivada para ele, porque tem um algoritmo que resolve isso, mas ele precisa saber que existe derivada e integral e quando que ele vai utilizar. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter um raciocínio mais macro, né? Então, o que é esse cara do futuro? Esse cara que vai entender tudo isso, não é o cara que vai apertar parafuso, mas é o cara que vai desenvolver o software que vai fazer com que aquele robô faça aquele trabalho. Carlos, você me lembrou o professor Hermógenes. Não sei se alguém já ouviu falar do professor Hermógenes. É um velhinho professor de yoga que trouxe a yoga para o Brasil, né? Pô, mas eu tô tão velho assim. É o seguidor do Satya Sai Baba. Não, depois. Mas ele antes já trouxe a yoga para o Brasil. E ele falava, um dos lemas dele é Deus me livre de ser normal. Ele falava que a humanidade estava com uma grande doença que se chamava normose, que é isso que o Carlos estava falando. Todo mundo ia se enquadrar. Eu me lembro aquele filme Quase Deuses, né, que o Dr. Blaylock também, né, que são os primeiros a operar coração, né, que até tinha o estigma religioso, de que achava que se o cara nasceu com problema no coração, ele tinha alguma, vamos dizer, espécie de maldição, né? E o Dr. Blaylock, que o padre falou para ele que ele era muito arrogante. Ele falou assim, olha, para abrir o peito de uma pessoa e operar um coração funcionando, tem que ser muito arrogante mesmo, não pode ser normal, não pode concordar com todo mundo. Pessoal, a conclusão, eu vou fazer um negócio diferente. 4 minutinhos, tá? Só para a gente fechar. Eu sei que já passou um pouquinho. Então, ao invés de a gente ler essa conclusão aqui, eu vou passar aqui para a gente, rapidinho, só para a gente poder ver um pouquinho, uma síntese desse filminho do Chaplin, tá bom? Aí a gente fecha e vai embora, ok?
Section 5, speed her up, fall 1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Vamos lá. Então, aqui, só para a gente fechar, essa máquina que ele estava inventando aí, que eles inventaram, era para não parar a produção. Então, eles iam trabalhar e continuar, e comeria, né? A máquina colocaria comida na boca dele, e ele não precisaria interromper a produção. Rapidamente, começa com o relógio, a importância do tempo dentro da linha de produção, que você não pode parar, o tempo passa a ser importante. Você vai ver que no início começa com ovelhas, o gado, né? Um rebanho, e aí depois a imagem dá um crossfade, e aí se transformam em pessoas. Então, mostrando o quanto aquelas pessoas se transformaram em rebanho, né? E quando você não acompanha o ritmo da produção, não precisa do chefe ver, porque o seu próprio companheiro ele vai contra você, porque você não está acompanhando mais. E aí tem um momento em que ele para e ele começa lá, no final, ele começa a jogar óleo nas pessoas e as pessoas querem brigar com ele, porque a máquina está parada. Aí, de repente, a máquina volta a funcionar. E quando volta a funcionar, todo mundo se sente na obrigação de trabalhar de novo, continuaria trabalhando, né? Então, isso, em 1936, retrata, mais ou menos de forma muito inteligente, né? Aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? E o estado de alienação do homem com relação ao trabalho, né? A gente sabe que as coisas mudaram, mas que ainda a gente tem um longo caminho aí a percorrer. Ok?
Mas Alguém? também, professor, tem que ter essa massa também, que trabalha como Claro, formiguinha, claro. porque alguém tinha que fazer, Sim, sim. não E, é? e, é, Você hoje em não, São Paulo, quantos milhões não pegam a condução 5 horas sim, da manhã, 4 horas para ir para o trabalho, e depois volta todo mundo no metrô, no trem, nos ônibus. sim. Terrível. E agora Isso não. foram para a praia. Isso, veja Agora bem. E mesmo na nasceu. praia, porque aí na praia vai todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? E aí o seu tempo que você acha. Agora no feriado eu tenho o meu tempo. Não, aí a gente combina, fica todo mundo lá na Tamoios, 3, 4 horas depois. Então, o que é isso? Não se diz que tem ou não tem que haver. O que faz? A gente observa aquilo que aconteceu e vê como isso, a alienação no trabalho, ela aconteceu. Não é que existe um culpado e que isso deveria ou não ter acontecido. Isso é. E por que é? Como é? Entendeu? Então, o papel nosso é tentar entender como que foi esse processo e se a gente ainda continua ou não mergulhado nesse Mas processo. Carlos, a pandemia fez uma ruptura muito forte nesse processo todo para muita gente. Muita gente já foi morar no interior, foi morar no litoral. A coisa de home office, você não está mais obrigado, as pessoas tentam se colocar num horário que não vai enfrentar tanto trânsito. Eu acho que isso foi uma ruptura muito interessante. Não sei se vai voltar tudo ao que era antes, eu acho que não. Muitas empresas já estão considerando não ter que estar no escritório todos os dias, e grandes empreendimentos, que era a construção de prédios comerciais, viraram prédios residenciais ou estão procurando condomínios fora da cidade. Você vê como que a gente aprende com tudo? Né? Como que a pandemia também acabou ensinando a gente, né? Então, mesmo através da pandemia, a gente... Por quê? Porque a gente saiu... Lembra do gado ali, saindo do metrô? A gente saiu desse movimento. Então, aí a gente saiu. Opa! Será que precisa ser assim? Eu não posso fazer diferente? Olha que interessante, né? Isso que você colocou. Então, vai mostrando os caminhos da evolução. Então, pandemia ensina, desemprego ensina, uma porção de coisas vão ensinando a gente. São a crise, né? Só um outro ponto, cara. Às vezes a gente olha, né, essa questão do trabalho escravo, né, um absurdo, acontecer algo como a gente viu no filme, né? Mas hoje em dia isso ainda acontece, né? Se você olhar ali produto na China, na Índia, né? Muitas vezes a gente até incentiva comprando o produto deles por conta do preço, né? Realmente é uma mão de obra muito barata e muitas vezes é um trabalho escravo que está por trás daquele produto. Então, sim, é algo para a gente refletir. Tranquilo? Quem que faz o encerramento para a gente? Vou pedir para a Gisele fazer o encerramento. Faz tempo que ela não nos brinda com a sua presença. Abre o microfone. Vamos, então, fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, acalmar nossa mente, e vamos agradecer por esse momento de estudo, de ensinamento, de compartilhamento entre nós. Quero agradecer a oportunidade desse curso de filosofia, agradecemos aos nossos professores, agradecemos ao Alain por ter idealizado esse curso, agradecemos ao Centro Espírita aqui de São José, ao Espiritismo aqui de São José, que é onde tudo surgiu, e queremos agradecer a oportunidade desta vida, a oportunidade de estarmos morando neste país, com todos os seus defeitos e suas qualidades. Desejamos continuar juntos, aprendendo mais e mais, compartilhando mais e mais. Desejamos uma boa semana para todos nós e que estejamos novamente na próxima sexta para podermos aprender mais um pouco. Amém. Amém. Beleza. Amém. Semana que vem, então, o último capítulo desse livro, a gente vai fechar esse livro. E aí, quem quiser, eu vou combinar. Todo mundo tem já o terceiro livro ou não? Ninguém tem? Não, eu Ninguém quero. tem, né?
Tá. Eu vou combinar com o Mauro, aí de repente, depois, até a semana que vem, depois no grupo me passa quem vai querer, daí eu vou eu pego lá com o Mauro, daí a gente combina algum lugar para vocês passarem aqui para pegar. Eu Tá já bom? quero encomendar o 3 e o 4, viu, Carlos? Tá bom, beleza. Aí passa todo mundo certinho lá no grupo, a gente já deixa, a semana que vem a gente fecha, necessário e supérfluo, e aí começa o outro é filosofia espírita. Daí a gente vai falar bastante sobre o espiritismo no livro inteiro. Boa noite para vocês, bom feriado, bom final de Boa noite semana. a todos. Eu vou Até a semana que trabalhar. vem. Tchau, tchau. Valeu, para vocês Tchau. também, gente. Bom Tchau, tchau. descanso. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.